querida! Tudo bem? Tudo Hoje bom? nós estamos aqui para gravar um vídeo sobre relacionamento, que é um assunto que vocês sempre nos pedem, né, amor? Sempre tem alguém aqui deixando comentário pedindo pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então nós estamos aqui. Bom, nós separamos 10 dicas que vão te ajudar a se preparar emocionalmente para você encarar um casamento mais saudável. Para quem não sabe, nós temos 6 anos de casados, fizemos agora em 2016 e em setembro desse ano a gente completa 10 anos juntos. Então a gente tem um pouquinho de experiência e a gente quer compartilhar com vocês algumas coisas que dão muito certo para nós e que nós aprendemos ainda no nosso curso de noivos, né, amor? Sim. E a gente tem praticado e até agora... E nos workshops, né? Porque na nossa igreja a gente sempre vai participando de congressos, né? Existem congressos de homens, de mulheres e o congresso de casais e workshops também. Então a gente fez meio que uma coletânea de várias dicas aí que a gente vem adquirindo e passando na nossa vida de casal mesmo. Isso mesmo. Então a gente separou por ordens que são aleatórias, assim, não é por ordem de importância, né? Sim. E a gente vai começar com uma que é assim, acho que todas são muito importantes, mas essa eu acho que faz parte do pilar, né, do casamento, que é você saber que no casamento você vai exercitar muito a prática do perdão. E eu acho importante quando a gente sempre fala em perdoar, e perdoar não depende de um sentimento, mas uma decisão, né? E perdoar também é um ato onde você primeiro que decide perdoar se beneficia em se libertar de uma determinada mágoa por conta de alguma coisa. Então isso é difícil, não é fácil, com certeza, mas dentro de um casamento sempre vão existir divergências, sempre vão existir problemas, sempre falhas, né? E o perdão, ele com certeza é algo que rega assim, muito, e deve ser uma coisa constante dentro de um relacionamento, né? Porque sem o perdão você não consegue superar. Você sempre vai ficar alimentando alguma dificuldade sua, e se você não conseguir decidir perdoar, uma hora essa bomba explode. E uma outra coisa muito importante quando se trata de relacionamento conjugal, que é uma pessoa que você, né, convive ali, que o perdão não depende de merecimento, né? O que o Rafael falou. O perdão, quando você libera o perdão, você faz muito mais bem para você mesmo do que para o próximo. E o perdão, ele não serve para você apontar os defeitos do outro. Ele serve para você analisar o que no outro te feriu. Então, já fica uma outra dica aí. Quando você for pedir perdão pro seu cônjuge, não fala assim, porque você fez isso, você fez aquilo, não sei o que. Não, fale assim, olha, eu quero te pedir perdão porque tal coisa e tal coisa e tal coisa que você fez me fizeram sentir magoada, triste, eu fiquei extremamente decepcionada, não era uma situação que eu esperava, mas eu quero dizer que eu libero você, que eu não vou ficar amarrada a isso porque a gente vai crescer com isso. Sabe? Então o perdão, ele independe de merecimento, realmente. E no casamento você aprende isso. Porque às vezes a pessoa te magoou, ela nem sabe que te magoou. Dica número 2. Quando você casa, você também casa com a família do outro, né? Verdade. Então você, quando vai casar, o momento de noivado é muito importante justamente até para você descobrir a família, né? Um termômetro para você analisar de fato. A família do outro, do seu cônjuge, vai fazer parte da sua família. Fundamental você conseguir enxergar e ler sem aquela paixonite que muitas vezes você está vivendo naquele primeiro momento antes de casar, a família do outro, né? Ver como que a pessoa ela se relaciona com os seus familiares, né? Também até para você saber como a pessoa foi criada, porque muitas crises no casamento acontecem porque você foi criada de uma forma e a família do seu cônjuge criou ele de outra. Então, para você entender o contexto de algumas atitudes do seu cônjuge, é importante você
tá inserido na família dele também. Porque aí você pensa assim, ah, ele não faz isso de propósito, ele faz isso porque ele veio de um contexto assim, assim, assado. E outra, é óbvio que existem pessoas, né, tem muita rixa assim de genros e noras com sogras e sogros, né? E a gente conhece pessoas que são casadas que não se dão bem de jeito nenhum com a sogra, que acha uma jararaca. Enfim, acontece, mas não é o ideal. Sim, para você viver em harmonia é importante saber que essa é uma dica valiosa, né? Você conseguir fazer com que a família realmente te receba. Bom, a diquinha número 3 que a gente separou aqui, que eu também acho importante, é você saber que o casamento tem a parte administrativa. Porque assim, muitas pessoas casam e pensam só... Vou viver de amor. Eu vou viver de amor, vai ser tudo lindo, a gente vai viver feliz, né, e tal. Só que assim, você vai sentar pra falar sobre conta pra pagar. Vocês precisam sentar pra conversar o que vocês farão com o dinheiro que vocês têm. Ou que vocês não têm, né? Como que vocês vão sair de um problema. Sair de um problema financeiro, de uma crise financeira. Se vocês vão investir em alguma coisa, se não vão, se vão comprar um carro, uma casa. Enfim, existe a parte administrativa do casamento, né? E não só finanças, assim, mas quebrou alguma coisa, tem que repor, tá faltando tal coisa em casa, tem que comprar. É uma parte administrativa que muita gente não pensa, não dá, né? Importância e principalmente negligencia de fato em querer sentar e conversar, né? Verbalizar. Um fica querendo tomar para si a responsabilidade, mas às vezes nem escuta o outro. Então é muito importante comunicar os dois juntos, né? E tratar sobre esses assuntos administrativos, financeiros, para o quê? Para que haja um consenso sempre, né? E com certeza sempre vai existir em determinado momento onde um vai querer uma coisa e o outro vai querer outra. E o mais importante não é ficar com raiva porque ele não quer ou porque ela não quer, né? É ver, de conseguir enxergar qual a opinião e o que pode ser melhorado para conseguir aquilo. Dica número 4. A gente colocou aqui uma coisa que a gente ouve desde que nós éramos namorados, assim, que todo relacionamento passa por, no mínimo, 3 fases. Que é a fase do encanto, que é aquela fase que, né, você conhece a pessoa e todas, que você fica, ai meu Deus, né, quer estar perto e tudo que a pessoa faz é lindo, se a pessoa fala bobagem é lindo. Se a pessoa te deu um presente que não é muito da sua cara, é lindo do mesmo jeito, porque foi ele que te deu, né? Então você ama. Aquele defeitinho que você olha assim, sabe que é um defeito, mas é lindo porque é ele que tá fazendo, né? Então tudo é lindo. Aí tem também a segunda fase, que é a fase do desencanto. E nessa fase, muitos namoros, noivados e casamentos vão pro ralo. Porque as pessoas não conseguem entender que essa fase é normal. É quando você de fato enxerga coisas no seu cônjuge que você não gosta. Sim. E que às vezes você até compartilha e ele não quer mudar. Sabe? E aí? O que você vai fazer? Acabar assim, né? Entendeu? Aí muitos casamentos acabam nesse momento do desencanto. Que é aquela piada que ele sempre fez, que você riu a vida inteira, ele faz você não rir mais. Ou então começa a te irritar. Te irritar, uma coisa que era uma qualidade começa a ser uma coisa que te irrita. É uma fase do desencanto e é normal. Porque se você superar essa fase, vem a terceira fase, que é a fase da maturidade. E isso é um detalhe que nenhum casamento resiste se não tiver maturidade. Você precisa ser maduro, né? 2 crianças não se casam. Por quê? Porque elas são imaturas, elas não sabem lidar com as dificuldades do dia a dia, com os problemas do dia a dia. Você tem que casar sabendo que o casamento, ele é esse ciclo, ele não sai desse ciclo. Você vai ficar passando pelo encanto, desencanto, maturidade. Encanto, desencanto, maturidade. É um ciclo. É isso aí. Dica número 5. Isso é muito importante, que desistir não é uma opção, né? Desistir do casamento não é uma opção, por quê? Porque você, quando estava lá no início, encantada, né, e apaixonada ou apaixonado,
você sonhou um projeto para sua família, você sonhou um projeto com aquela pessoa. Então, desistir simplesmente por conta de que o amor passou, o amor esfriou, isso não é motivo, isso não é justificativa, né? Porque a gente vai falar de outras coisas mais à frente que poderiam ser motivo de uma quebra de um casamento, mas assim, o amor esfriar, isso não é um motivo. Existe a possibilidade de você renovar. Então, da mesma forma quando você se encantou, existem atitudes que você deve fazer para tentar reconquistar o seu cônjuge, para que você não desista, não abra mão de algo que é tão importante e que principalmente um dia lá atrás te encheu de esperança, te encheu de sonho, e com certeza lá no passado, quando você sonhou aquilo, isso te trouxe uma alegria dentro do seu coração que te impulsionou a alcançar algumas coisas que você sozinho nem iria alcançar. Então por que desistir agora? Por que abrir mão agora? Exatamente. Fora que assim, eu e o Rafael, a gente entendeu uma coisa que é muito importante, que o amor, ele muito mais do que um sentimento, ele é uma decisão. E foi por isso que você casou, porque só o amor não bastava, porque senão você estava namorando até hoje. Você casou e você fez o quê? Você tomou uma decisão de ir lá, ou no cartório, ou na igreja, enfim, e fazer uma aliança. Então assim, você precisa todos os dias da sua vida dizer o mesmo sim que você disse no altar. E todos os dias você precisa lembrar por que que você disse aquele sim naquele altar. É isso que sustenta um casamento. É a decisão, é você decidir permanecer. Lembra aí, quando você tiver suas discussões, os seus atritos, quando você estiver naquela fase do desencanto, lembra que desistir não é uma opção. Dica número 6. Essa frase aqui foi eu que inventei. Eu tava conversando com o Rafael a respeito desse vídeo e eu falei pra ele assim, um casamento duradouro, ele dura porque as pessoas entendem que elas namoram com as qualidades, mas elas casam mesmo com os defeitos da pessoa. Porque é muita ingenuidade você achar que você casou e a pessoa só tem qualidades. Sim. É muita ingenuidade. Então você precisa casar sabendo que você vai se deparar muitas vezes, naquele primeiro momento, muito mais com os defeitos do que com as qualidades. Afinal de contas, as qualidades você já se acostumou ao longo do namoro e do noivado. E quando você casa, que você tá ali no dia a dia, né, em todas as atitudes e decisões do dia a dia da pessoa, você começa a perceber algumas atitudes que pra você é um defeito. Que no namoro e no noivado a pessoa não precisava se expor de tal forma. Mas num casamento não tem como, né? Se expõe claramente. Se expõe 100%. É uma frase que eu li esses dias falando assim, vou falar pro Rafael, né, no caso. Falando assim, o Rafael me ama tanto, tanto, que mesmo conhecendo os meus defeitos, ele me ama. Mesmo sabendo de fato quem eu sou, ele continua me amando. E é quando você casa que realmente é aí que você vai dar de frente com os defeitos da pessoa. Então casa já sabendo disso. Dica número 7. Vamos lá. Algo muito importante dentro de um casamento é você entender que ele é o seu ambiente especial, ou pelo menos deve ser um ambiente especial de alegria. Então você tem que aprender a guardar esse ambiente contra situações, circunstâncias, né, ventos, intempéries que vão surgir. É um ambiente como qualquer local. Você tem o seu local de trabalho, você tem aquele ambiente. Você tem o seu ambiente de amigos, você tem um ambiente de família, você tem o ambiente do seu casamento. E esse ambiente, ele é muito importante, porque se você não cuida dele, automaticamente aquilo deixa de ser especial, e aquilo que não é especial vira comum, né? Então o casamento, ele tem que ser regado, ele tem que ser realmente protegido. É importante você, dentro de um casamento, aprender que, por exemplo, não deve dormir brigado, né? Tem com certeza determinadas circunstâncias que um pode fazer e o outro fica muito com raiva, e é importante às vezes dar um tempo assim, deixar o outro, né,
refletir, dar o espaço dele. Mas não é bom que os dois durmam sem conversar, sem se resolver. É importante realmente que isso seja esclarecido antes de virar o dia, sabe? Para não tornar, para muitas vezes você vai dormir e aí aquilo vai ser encostado lá num cantinho e aí vai acumulando, você vai acumulando coisas. E a própria Bíblia diz, né? Tem um versículo que diz que para você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Então, quanto mais tempo você demora para se resolver e se ajustar com o seu cônjuge, mais fogo na lenha você está botando, mais você está acendendo a fogueira da discórdia, vocês ficam frios um com o outro, aos poucos vocês vão se distanciando. É interessante porque ao longo do tempo de casado, você vai percebendo também, você deve investir a sua força, o seu tempo, a sua energia, né, física, psíquica, né, emocional, para discussões que realmente levem a algum determinado resultado. E que vão ser necessárias. E vão ser necessárias, porque tem gente também que quer brigar por qualquer coisa pequena, por coisa besta, né? Ah, você, né, deixa de fazer isso, faça aquilo. São coisas que vão se adaptando. Tem esposa que todo dia encrenca porque o marido deixa a toalha em cima da cama molhado, porque ele não abaixa a tampa da privada. Gente, releva. O Rafael falou, existem momentos no seu casamento que você vai precisar investir energia numa discussão realmente séria, coisas que vocês precisam decidir e que você vai precisar investir sua emoção, seu tempo, enfim. Essas coisas são muito irrelevantes no dia a dia. Às vezes você fica ali criando um contrito desnecessário com seu cônjuge, uma hora ele vai encher o saco, ele não vai mais aguentar. E justamente a dica número 8 tem um pouco a ver com essa dica número 7, que é você saber aceitar o seu cônjuge, né? Porque essas determinadas coisas pequenas não são as coisas que vão definir o caráter dela ou dele, né? Mas realmente coisas mais importantes, né? Atitudes mais importantes que aquilo de fato possa atrapalhar o futuro do seu casamento e não, por exemplo, uma toalha molhada em cima da cama, né? Como a Rose comentou. Então aceitar dificuldades, algumas determinadas atitudes que você vê que isso não vai mudar na pessoa em si, né? Às vezes no ano pode ser eu, por exemplo, antes de casar não lavava louça. E depois que a gente casou, hoje eu lavo louça. Isso é tão engraçado porque eu até gosto de lavar louça. Então assim, é normal, tem coisas que você antes de casar faz e depois de casar não faz, e vice-versa, né? Linkado com isso assim também, eu acho que a aceitação tem muito a ver com delicadeza. Eu acho que depois que você casa, você, exatamente por conta de você conviver com a pessoa, né? Você tá o tempo inteiro com a pessoa, você acaba criando uma intimidade tão grande que às vezes você não seleciona mais as suas palavras, você não pensa mais nas suas atitudes e você simplesmente vomita as coisas pro seu cônjuge. E isso é uma coisa que a gente precisa levar do nosso namoro, por exemplo, porque quando você namora, você não é cuidadoso com as coisas que você diz pro seu namorado, porque você não quer criar um ambiente, você não quer criar uma contenda, você quer namorar, você quer estar bem, você quer estar feliz. E aí você acaba escolhendo melhor as palavras, sendo um pouco mais delicado com as coisas que você diz, com as coisas que você fala. No seu ambiente de trabalho, certamente se você for para uma reunião com o seu chefe, você vai estudar o que você vai falar para ele, quais as melhores palavras, as palavras de impacto, tom de voz que você vai usar. Tudo isso você precisa preservar no seu casamento. Às vezes a intimidade faz você ser uma pessoa inconsequente, faz você ser uma pessoa fria, grossa, calculista, e nenhum casamento perdura com bombardeios de palavras negativas, de que você tem que emagrecer, ou então você tem que se ajeitar mais, você não me ajuda em nada. Você não me ajuda em nada. Eu peço as coisas pra você, você nunca faz. Se fosse um amigo seu, você já tinha feito. Você é um irresponsável. Sabe? Então coisas que machucam. Essas coisas minam. Uma mulher, por exemplo, que fica o tempo inteiro falando no ouvido do marido, é como uma mulher insensata que com as próprias mãos está acabando com o casamento. Então vamos ser mulheres sábias, vamos ser homens sábios.
aceite o seu cônjuge e seja delicado com ele, como você era no início do seu namoro com ele. Próxima dica, que também é um dos pilares do casamento, né, na nossa opinião, é você entender que um casamento é uma aliança, né? E vai muito mais além do que um próprio contrato, né? É verdade que, isso eu falo por experiência própria como advogado, de fato o casamento é um contrato, né? Onde um contrato ele é bilateral, ele tem duas vontades, ele pode ser rescindido, é de fato, mas um casamento ele tem que ter uma visão de que é mais do que um contrato. Ele é uma aliança, e alianças são inquebráveis, né? Alianças não são rescindíveis, alianças são coisas que foram forjadas. A própria aliança mesmo, a aliança de ouro, ela é feita debaixo de muita pressão, de muito fogo, né? Um contrato não, um contrato num papel rapidinho rasga, com o vento ele some, ele vai embora, né? Uma aliança não, ela é pesada. Então a aliança de um casamento tem que ser algo forjado de fato sob pressão, e que isso não se quebre facilmente. E a aliança ela é unilateral, diferente de um contrato. Você decide ter uma aliança com o seu cônjuge, independente da vontade do outro, do que ele decidir, do erro que ele cometer. Por quê? Porque você não muda por causa dos outros, né? Então, se você é uma pessoa aliançada, você vai ser uma pessoa aliançada no seu casamento, nos relacionamentos que você tem com suas amigas, no seu ambiente de trabalho. Então, isso que o Rafael falou é muito importante, uma coisa que nós escutamos no nosso curso de noivos, e sempre que a gente tem amigos casando, que vão casar, que ficam noivos por perto, a gente sempre fala isso, que é a aliança que mantém o amor, não é o amor que mantém a aliança. Não acredite que porque você está super apaixonado por alguém, você tem uma aliança com essa pessoa. É o contrário. Quando você decide investir na aliança que você tem com seu cônjuge, aí o amor começa a vir. Porque independente do que acontecer, você vai ser aliançado com aquela pessoa, né? Então, pra gente, esse aí é um dos pilares mais importantes do casamento. É você ter aliança. Enfim, a dica número 10. A dica de ouro. A dica número 10, eu diria que realmente é a única dica que nós deixamos por último, porque ela realmente é algo fundamental. Tem um peso muito grande, né? Que é o quê? Convidar a Jesus a ser parte da sua aliança, do seu casamento, né? E a gente colocou isso como último e dá uma grande relevância. Por quê? Porque quando você convida Jesus ao seu casamento, é como uma parábola da própria história da Bíblia, onde Jesus foi a uma festa junto com seus discípulos e ele era um convidado. Ele não era o anfitrião que estava promovendo a festa, né? E quando você convida Jesus, assim como ele foi convidado, num momento de problema, como naquela festa do noivo, onde tinha acabado o suco, o vinho, né, o pão, chamaram quem? Chamaram a Jesus, convidaram a Jesus, e Jesus fez o quê? Fez o milagre da multiplicação do vinho, ali, da transformação da água em vinho. Então, assim, quando você permite a Jesus fazer parte do seu casamento, ele transforma a água em vinho, ele transforma aquilo que era comum em algo melhor, em algo que é fantástico. E naquela história da Bíblia mesmo, diz que os convidados, quando tomaram aquele vinho que era antes água, transformou um milagre feito por Jesus, perguntaram ainda, né? Pro noivo, você deixou o vinho de melhor qualidade por último, né? Ou seja, Jesus, quando faz parte do seu casamento, ele faz isso, ele faz de fato o melhor. Ele não vai simplesmente transformar, ele vai fazer o melhor no seu casamento, ele vai transformar, ele vai mudar, ele vai dar uma nova cara. Então, assim, se você não tem ainda e não acha importante, a gente realmente faz esse convite para você que está assistindo esse vídeo, a convidar Jesus a fechar o seu olho com a sua esposa, orarem juntos, a pedirem. Você não sabe como orar, você não sabe como convidar, como fazer isso. É bem simples, é simplesmente você falar: Jesus, entra no meu casamento, né? Começa a fazer parte do meu casamento, começa a fazer parte da minha aliança. Eu quero mudar a minha história com o meu cônjuge. E ele vai fazer isso,
né? Porque você deu essa legalidade a Deus operar no seu casamento. E a melhor coisa é então você convidá-lo para que desde o início do seu casamento você tenha o melhor vinho, o vinho de melhor qualidade, que todos os dias Jesus vai te proporcionar, vai te prover. E quando a gente fala isso, a gente não está falando de religião de maneira nenhuma. Nós estamos falando de uma transformação em você. E quando você se transforma, quando você decide ser uma pessoa melhor a cada dia, o seu casamento se transforma todos os dias. Então, Jesus, ele tem esse poder de mudar o nosso interior. E mudando o nosso interior, a gente fica, né, uma pessoa melhor a cada dia. Então, essa realmente é uma regra de ouro, né? Bom, então, para fechar com chave de ouro, eu vou compartilhar com vocês um versículo que nós colocamos no convite do nosso casamento, que era uma maneira de nós declararmos que o nosso casamento seria daquela maneira. É uma palavra profética mesmo do que nós viveríamos no nosso casamento. Nós temos sido assim, né? A gente tem se regido por isso. Que está lá em Filipenses 2, a partir do versículo 1, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Desde o nosso casamento, realmente nós temos vivido assim. Nós temos crido que com Cristo nós somos mais fortes, nós temos o mesmo sentimento, nós nos amamos de maneira igual, nós nos respeitamos de maneira igual e nós queremos crescer de maneira igual. Nós queremos que o nosso casamento dê frutos e que esses frutos permaneçam. Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas que nós demos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá a sua curtida. Não esquece de deixar o seu gostei, que é a forma da gente saber que vocês gostam quando a gente fala aqui sobre relacionamento. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, marca os seus amigos que você acha que deveria dar uma assistida nesse vídeo. Enfim, manda o link para os grupos aí no WhatsApp, todo mundo, tá bom? E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não tem uma conta no YouTube, cria uma conta pra você e aí você se inscreve aqui pra você receber todos os nossos vídeos e não perder nada do que acontece por aqui, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau.